E agora a gente vai ouvir essa história que eu já li, eu já me emocionei. Eu falei, ai meu Deus, e ela trouxe várias fotos aqui para contar essa trajetória. Doutora Maria Paula, que já esteve aqui para falar de outros assuntos, porque ela é cirurgiã plástica, mas ela teve aí todo esse caminho da fertilização e nada melhor do que ela mesma para narrar tudo que ela viveu, todas as coisas que até por ser médica ela entendeu que seria possível ou não e contar essa história pra gente. É uma história assim que me emociona todos os dias, lógico, porque a maternidade é uma coisa que a gente procura muito. Agora, quando você vai decidir que você serve para ser mãe, ou você pode ser mãe? É muito difícil quando a gente tem uma carreira que dificulta um pouco do ponto de vista de tempo, de dedicação. É mais complexo. No meu caso, que sou médica, sou cirurgião plástico, eu levei bastante tempo de formação. Então, quando você está no auge da sua fertilidade, da melhor época, na verdade, para você ser mãe, você também está no auge da sua carreira. Então, você tem que. É uma difícil, é uma escolha. Quando tinha 41 anos, a minha sobrinha ela falou: tia, você não quer pelo menos guardar os seus ovos? Porque ela fez fertilização. Eu acompanhei esse processo com ela também, que ela tinha dificuldade, e aí ela fez a fertilização. E ela falou para mim: tia, pelo menos você guarda. Um dia você pode pensar melhor, né, na sua carreira e ver se você consegue organizar a sua vida para você ser mãe. Aí eu falei: não, congelar agora eu consigo. Porque além de ser médico, eu resolvi fazer padaria, essas duas coisas. Então, aí Que é você se. pouco problema, né, É que tem pouco na problema. vida, então. Então, eu falei: não, então tá bom. Então, eu vou fazer a, a reserva, né? Reserva de ovos e tal. Aí fiz a estimulação. Que assim, quando a gente é médico, ainda mais a gente que é cirurgia, a gente se acha, né? Horrível. Luciane. Médicos, médicos. Então a gente acha que tudo é fácil, né? Porque fala, não, a gente vai lá, toma os hormônios, tá tudo certo, cor os ovos, guarda os ovos, tá tudo perfeito. Bom, Aí quando der na vontade, eu vou lá, tenho útero, né? Fácil, né? Parece. Então, mas aí o que acontece é que quando a gente pensa que tudo é fácil, não é verdade. E é uma coisa difícil, porque cada corpo é um corpo. Então, assim, a minha mãe teve 11 filhos, 14 gestações. As irmãs todas tiveram filhos, de forma natural. Eu, imagina, eu tava achando que, né, tava achando, ah, é, vamos ter, genética tá né, genética boa, da então vamos boa. embora. É, como eu falei, é a coisa da autoconfiança, né? Você se acha muito, tudo fácil, porque parece fácil. Mas eu vou dizer para você que é muito complexo. Isso mexe demais. Então, quando a gente fala de maternidade, de fertilização, que você vai passar por um processo doloroso até do ponto de vista físico, mas muito mais do ponto de vista emocional, porque você parece estar certo, né? Você vai lá, faz a estímulo, colhe os ovos, aí você descobre o quê? Que os seus ovos, que você tomou aquele bando de medicamentos e tal, e você não tem um ovo de qualidade. Aí você fala, ixi, né? Aí você conversa, não, vamos tentar mais uma vez, Sim. vamos ajustar melhor as doses, porque os exames, obviamente, eles vão te dar uma ideia de que se você tem reserva ovariana, que você tem, parece que tem, né, uma boa qualidade, você faz de novo. Aí, de novo, você descobre que não tem, entendeu? Aí vai Então, enfim, frustrando, vai te né? frustrando, aí você começa a imaginar, você fala, será que, Que é né, você pra fala, mim será isso, que é para é um mim isso? sinal. Né, é um sinal. Aí, bom, aí você fala, vou tentar mais uma vez. Bom, aí eu tomei dose, assim, que a maioria das mulheres não costumam tomar. Mas eu tomei. E eu ficava no máximo um pouquinho inchadinha só. Colhi de novo. Aí nessa última vez, foi com o meu primeiro marido. E aí deu certo. Eu consegui deu certo sim, do ponto de vista técnico, mais ou menos, né? Teve alguns óvulos, teve acho que uns 8 ou 9. Desses que a gente podia fertilizar foram poucos. E o que deu realmente, a gente conseguiu um embrião. Um embrião. E aí a gente congelou, porque eu tava pensando e tal. Em ser mãe um pouquinho mais para frente. Falou, não, até os 45, né? Eu consigo resolver minha vida, tal. Então, Chegou a fazer análise genética então, desse embrião? aí a gente eu deixei ele congelado e tal. E, bom, aí, mas esse desgaste é um desgaste muito grande. Sim. Então, Até pro casamento, né, isso, acho que doutora? eu ia te falar. Então, o que acontece, assim, o casamento acaba não dando certo mais.
Porque fica tudo em volta Porque disso, você né? fica, porque isso, eu também acho que é um pouco da falta de maturidade dos homens e também nossa. E a mulher é muito mais emotiva, né? Então a gente cobra muito de nós mesmas e cobramos também do parceiro, né? Só que é diferente, é bem diferente. A maneira de como cada pessoa vai lidar com esse sentimento é muito difícil. E para a mulher parece que fica uma coisa assim, é mais que vital, entende? Parece Sim. que se você não conseguir, você é uma pessoa que Que não não é é uma. digna de ser mulher, Isso não é né? digno de ser mulher. Você fala, gente, como que pode isso? Quer ver porque a gente deixa adormecida, né? Quando a gente está trabalhando muito, a gente deixa adormecida essa coisa da maternidade. Que é muito natural, né? Que A gente vem finge que já. não vê, né? A É. gente finge que não sente, entendeu? Porque você precisa focar em alguma outra coisa, né? No caso, a carreira. Então aí você vem a frustração. E o casamento acaba, realmente acaba, porque você começa a imaginar se aquela pessoa que está com você, se no momento de talvez de tanta dor e sofrimento, será que aquela pessoa ela é tão parceira assim com você? Aí você começa a fazer alguns questionamentos que podem ser corretos ou não corretos, mas enfim, os casamentos em geral acabam sofrendo alguma coisa quando não eles se rompem. No meu caso, rompeu. Eu vou colocar um parêntese aqui, uma vivência pessoal, né, na clínica, que vem de encontro com o que você falou. É um caso admirável. Foi antes da pandemia, um casal, né, me procurou, né, ele mais maduro, acima dos 30 anos, né, já tendo filhos de outro relacionamento, e ela na faixa etária dos seus 37, 38 anos, sem filho algum. E eles chegaram e falaram, doutor, nós nos conhecemos há cerca de 6 meses, né? Estamos tendo um relacionamento maravilhoso, né? Não está em pauta, né? Ter filhos agora, eu já tenho, mas ela com certeza quer, e se tudo caminhar direitinho no futuro, eu também vou querer com ela. Mas eu não quero tomar o tempo dessa mulher. Eu vou dar para ela o congelamento de ovos. Então foi algo assim muito impactante, né? Percebendo que ele tomou a frente, né? Muita maturidade, né, da parte Dessa dele. generosidade, dessa consciência, né, em relação a ela. E aí nós fizemos o congelamento de ovos e esse casal seguiu a vida, né? Então, essa questão do companheirismo, do acesso à informação, de usar essa informação, né, de uma maneira positiva, né? Isso e de disposição, que é Sim. algo que a gente sempre coloca, precisa ter disposição, né? Então é maravilhoso. E teve uma época da sociedade, há muitos anos atrás, que era a parte patriarca, né, da sociedade. Teve um momento desse que a mulher não tinha essa expressividade nas carreiras, enfim, não tinha voz ativa. E aí o homem vinha, casava e a intenção era os filhos. Se a mulher não conseguisse gestar, era descartada. É, Né? E hoje, graças a Deus, não é assim. Então, eu acho que tem que ter essa consciência da parte masculina também, né? é. Eu acho assim, que nem eu falei pra você que a gente fez um embrião e o meu casamento rompeu. Aí fica o dilema. Você pode ou não usar o embrião? Certo? Porque Porque tem toda uma documentação e era assinada. com o espermatozoide dele. Isso, do meu primeiro marido. Bom, e aí? O que aconteceu? Na hora de falar assim, não vamos usar, não vamos usar tal, eu tinha que ter que pedir permissão, óbvio, né? Esse meu primeiro marido, ele negou a utilização desse embrião. Óbvio que a gente, na época, fica magoada, Sim. fica chateada, porque, assim, o relacionamento pode ter terminado. Mas isso não me implica, até porque eu falei, se não quiser assumir a paternidade, tá tudo certo pra mim, tudo bem. Né? Mas, porque era o meu óvulo. Então, eu tinha Sim. 50%, certo? Mas, legalmente, eu não posso fazer a implantação sem autorização. Bom, enfim. Aí eu falei, são águas Foram várias passadas. frustrações, São né, várias, doutora? e aí uma atrás da outra. Quando você consegue um único embrião seu, você tem parte da biologia ali, eu não posso implantar. Então, é uma situação muito difícil da gente, da mulher mesmo aceitar isso. Eu falei, por que a pessoa não me avisou antes? Entendeu? Porque eu tinha tentado sozinha, né? Você fica pensando, agora desperdicei, já tinha pouco eu tinha e já usei tudo, enfim. Mas aí eu pensei, vou fazer sozinha. Entendeu? Porque
Tem tantas coisas na vida que a gente tem que passar, e às vezes eu falo, a questão é que eu quero ser mãe. Não importa se vai ter pai, se não vai ter pai, a questão é que eu quero ser mãe. É assim, eu posso ser mãe? Uma pessoa que trabalha, eu pago as minhas contas, eu realmente tenho disposição. Então eu falei, vou fazer sozinha. Tantas pessoas têm filhos sozinhas, por que eu não posso ter? Você é mãe solo. Fui tentar de novo. Mas aí, como eu já sabia que meus ovos eram ruins, quer dizer, na verdade, a qualidade, tinha bastante ovos na época, mas não, realmente qualidade não tinha. Então, eu falei, meu médico na época, ele falou assim, ó, não adianta, ele falou assim, não adianta, Maria Paula. Você não é que nem o rosto, que você passa um creminho e resolve. No ovário não resolve, ou os seus ovos têm a sua idade. E na época eu já estava com uns 45. Não adianta fazer harmonização não adianta no fazer harmonização, não. Mas não adianta você tomar colágeno. Enfim. E aí eu falei, mas pra mim não tem importância isso. Eu falei pra ele. A única coisa que eu realmente faço questão é que as minhas filhas não sejam muito diferentes de mim. Fisicamente, né, externamente, por quê? Porque já vai ser difícil eu assumir uma maternidade, né, numa faixa etária mais elevada. Mas que com crianças extremamente muito diferentes de mim, eu acho que vai ser mais complexo ainda. E ainda mãe solo. Eu falei, será muito difícil. Enfim, fui tentar fazer as ovos doações, né? Aí fiz ovo doação de novo, fiz embrião doação. Essa é a minha primeira sobrinha, ela tinha feito já a Gabi, e a Gabi já estava grande. Aí ela falou, não, tia, eu vou tentar ser seu útero de substituição. Porque na época eu já tinha feito 2 cirurgias no útero, não ficou muito bacana, enfim. E aí eu peguei e falei, então vamos. Se você vai comigo, vamos junto. E um ponto que a gente falou antes aqui é que teve uma época que só poderia ser o grau de Foi as parentesco. primeiras vezes que eu tentei. Que naquela época realmente não poderia ser um parente de segundo e terceiro grau. Era só mãe ou irmã. E hoje, como o doutor já falou, até o quarto grau. Até quarto grau. E eu sou a filha mais nova. Eu já tô, né? Filha mais nova. Quando as minhas irmãs, elas têm, e poderiam ser o meu útero de substituição, elas são 17 anos a mais que eu. Então, pela faixa etária que eu estava e elas, então, não poderiam ser meu útero de substituição. Vai ficar muito mais difícil, né? Então, minha mãe já era falecida há muitos anos, então minhas irmãs também, com muita idade, também não têm nem saúde para isso. Aí veio a ideia de eu fazer útero de substituição na Índia, na Ucrânia, nos Estados Unidos. Na época eu pensei nisso. Mas o custo é elevado. E aí eu também queria participar um pouco da gestação. Eu falei, poxa, eu já tô pegando o óvulo de doação. Eu vou pegar o esperma de doação. E até o útero eu tô pegando de substituição. E não compartilhar os momentos, eu falei não dá, assim, né? puxa vida, pelo menos um pouquinho eu queria participar dessa fase. Então eu peguei e falei, vou tentar, né? Aí eu desisti um pouquinho de fazer no exterior e falei, não, eu quero fazer no Brasil. Aí a minha sobrinha, que estava no Brasil, ela falou, vamos fazer ovo doação, porque o difícil é conseguir óvulos com características orientais, é mais difícil. Não tem nos bancos, não tem. Eu tentei vários, não tem. Aí eu falei, então vamos fazer uma troca, né? Então o laboratório, ele ajuda você, se você trouxer uma pessoa, um parente seu tal, que faça a estimação, ela doa esses ovos, a outra pessoa também doa, mas ninguém se conhece, certo? Tudo isso é sigiloso. Aí você vai doar e você vai receber, entendeu? Certo. Eu fiz isso também. Também não deu certo. E nisso já tinham se passado quantos anos? Tinha uns 5, 6. Aí eu conheci meu segundo marido. E eu contei essa história para ele. Ele falou, E ele não tinha filhos também? já tinha um filho. Ele era pequeno na época, tinha uns 2, 3 anos, enfim. Aí ele falou, não, a gente pode tentar. E aí ele tem algumas irmãs que realmente já tinham sido mães, ele falou, elas podem tentar ter seu útero de substituição. Eu falei, poxa, bacana. Bom, enfim, aí de novo, tentei mais 6 vezes. Fora as outras que eu já tinha tentado, fiz embriação, ovo doação, toda aquela. Comprimi com meus ovos também. Sim. E depois fiz com o esperma do meu segundo marido. Mesma problemática que acontece. Troco o óvulo, toco o útero, faz aqui, faz. Até teve uma das clínicas que a médica falou, Maria Paula, eu não acredito que não tá dando certo.
ela ficou, a própria médica que me atendia na época, eu fiz várias clínicas também. Ela falou assim, mas vamos, assim, olha, eu vou te arranjar 10 horas pra você tentar. Não vai ter custo nenhum para você, porque não é possível isso. Que ela já tinha feito, já tinha implantado, não tinha dado certo. Enfim, aí com mais de 10 ovos doados, também não deu certo. Então, aí já estava com 49 já. Meu relacionamento, o segundo relacionamento já não estava tão bacana assim. Porque é o que eu falo, essa coisa da maternidade, da fertilização, dos insucessos, atinge muito, muito a nossa, sabe, a nossa emoção. Você fica achando, será que é isso mesmo, Sim. sabe? E aí você sempre questiona, né? Eu como cristã, te questiono, mas acho que Deus ele não quer isso para mim. Não é para você. Então, às vezes eu falo assim, às vezes tem um momento na vida que tem que parar e falar, olha, você tem que aceitar. E como que fica, até doutor pode ajudar a gente aqui nessa questão, da fé, são dois médicos, né? Da fé junto com toda essa parte tão hoje moderna e atual, onde o ser humano pode interferir em uma criação da vida, vamos dizer assim. Como que fica essa questão, assim, quando a pessoa entra com a fé, mas ao mesmo tempo ela tem o sonho, e aí o ser humano está interferindo nisso? Como que fica essas questões? Eu vejo como essencial, né? Aquele paciente, aquele casal que acredita, tá certo? É uma confiança, né? Então ele precisa confiar, acreditar que esse é o melhor caminho. Lógico, tem que ser realista, mas ele também tem que ser otimista, né? E perseverante, né? Então eu tenho certeza, né, que isso faz a diferença. E eu, quando atendo os meus pacientes, né, a gente procura fazer essa leitura, né? Aquele cliente que tem uma maior disposição, que acredita, que tem fé, né? Que acredita em algo Você maior, acha que interfere superior. no tratamento isso? Eu sim, sim, sim. Eu já tive pacientes que muitas vezes falaram, doutor, eu vou abortar, vou abortar. Abortou, entendeu? Né? Por várias questões, né, que você coloca, né, mas aquela pessoa, ela, a palavra tem poder. Acontece. Então, da mesma forma, o lado positivo, Sim. né? Lógico, existem limites e limites, né, são pessoais, mas eu não tenho dúvida que a questão de você acreditar em algo maior, de você fazer uma leitura em que o médico, o laboratório, nós somos instrumentos, né? Sim. Então, quando o paciente ele vai por esse lado, isso E como que foi depois com essa parte desse diálogo com Deus aí, doutora? Não é um diálogo difícil porque assim, vai daquilo que você deseja, daquilo que você acha que tem que ser feito, tem que ser a vontade de Deus. Então, você sempre até onde você pode, como mulher, como sabe, como cristã, você fala até que ponto você tem que dizer assim, será que Deus não está te dando uma dica? Que ele tivesse melhor não? Entendeu? Talvez você não sirva para isso. Então, eu tô te dando um livramento, Sim. né? Então você fica pensando, será que até onde você vai? Como, obviamente, às vezes a gente é meio burrinho, né? Às vezes ele dá até uma dica e você também não Não consegue capta, captar. né? Você fala, ah, que beleza. Então a gente fica um pouco na dúvida, até onde? E assim, tem todo um custo, não é só o custo emocional, tem um custo financeiro Sim. também, É muito caro né? ainda hoje no Ainda é Brasil caro. isso, né? Aí você fica pensando, não. Então o que que, assim, eu pensei, existe um momento que eu vou ter que parar. E eu vou dar esse limite. Eu já tinha dado esse limite quando eu tinha 41. Eu falei, não, até os 45 eu vou tentar. Porque eu passei por várias frustrações, dos 41 até os 45 eu tentei bastante. E daí depois eu fiquei 2 anos que eu pausei, eu falei, não, vou parar. Vou parar porque assim, isso tá me deixando cada dia mais assim, estressada, infeliz, triste, porque você Sim. tem um sonho, obviamente, e você fala, não, Deus não quer isso pra mim. Aí que eu conheci meu segundo marido, que eu resolvi voltar, né? Aí foram de novo 6 tentativas fracassadas, de novo você fica se questionando, falou, poxa, não é possível. Eu já fiz tudo, já troquei o útero, já troquei os ovos, já troquei o doador, já fiz fresco, já fiz tudo quanto é jeito. Eu falei, então, não é pra mim. Mas eu falei assim, não, você tem que ter um limite. Aí que eu falei,
Qual é que é o limite? Vou tentar até os 50. Se eu for, eu conversei, falei com Deus, falei assim, olha, eu vou tentar pela última vez. Não tento Se mais. for não, a gente já tava respondido, né? Tá combinado. Mas aí eu fiz uma... Fui até o santuário. Não, desculpa. Eu fui no santuário. Eu fui, na época eu fui de carro normal. Sim. Lá eu sei que Lá tem... em Aparecida. Na Aparecida. Eu fui lá e eu fiz a promessa. Falei pra ela. Que era a última escrita. Se fosse pra ser, seria dessa vez. Eu falei pra ela, eu não vou tentar mais. Porque essa coisa da fertilização parece fácil. Não, mas é desgastante, né? Porque você fica esperando sempre o exame positivo. Sim. E quando vem o positivo, ainda tem aquele medo, né? Não, porque você pode ter um aborto, você pode ter Sim. diversas coisas. Você pode ter uma criança que está com algum problema no meio do caminho. Entendeu? A gente fez os testes e tal. Mas aí o que acontece? Quando você vai lá e promete, você fala, não, agora tem que parar. É, porque você deu a sua palavra também ali, né? Entendeu? Mas é por quê? Porque senão, eu sou assim também, né? A gente é imparável, Sim. entendeu? Então, se for depender de mim, eu ia continuar. Entendeu? Mas aí que eu falo, tem uma hora que você precisa entender. E Deus não quer isso pra você. Sim. Você precisa entender. Eu falava isso pra mim mesma. É lógico, a gente quer uma coisa, você vai à luta, você batalha, você luta, você estuda, você trabalha, você ganha dinheiro, você gasta dinheiro, você faz tudo que for necessário para você conquistar. Só que tem uma hora que eu digo, a fera tem que falar mais alto. Entendeu? Porque você tem que entender que às vezes não é para você. E tudo tem um propósito, Que né? tudo tem um limite, né? Eu falei, daqui a pouco você bom. Aí eu pensei, não, vai ser a última vez. E aí prometi que eu voltaria, se ela me concedesse a intercessão dela e eu conseguisse. E não, mas eu falei, mas eu também vou mudar tudo. Vou mudar tudo. Eu vou mudar o médico, vou mudar o laboratório, vou mudar tudo. Entendeu? Para não dizer assim, não, repetir de novo o mesmo erro. Sim. Né? Talvez eu tentei num laboratório, talvez, sei lá. Eu vou mudar tudo. Mas é a última vez que eu tento. Aí eu mudei o médico, mudei o laboratório, mudei tudo. Mudei. A minha sobrinha, essa aqui, eu falo às vezes, ela tinha que ser meu útero de substituição. A Amanda, ela é minha sobrinha. Ela, na época que ela fez a ovulação, ela acabou engravidando. Eu acho que ficou muito estimulado o ovo, ela acabou engravidando assim, não muito planejado, sabe? E ela engravidou. Porque ela não poderia ser meu útero de substituição. Porque na época ela não tinha filhos, ela só foi doadora. Sim. Por uma troca. Isso foi, tô falando de uns anos antes. Aí ela engravidou, teve meu sobrinho, o Arthurzinho, ficou ótimo, tal. Aí ela foi morar em Portugal. Foi morar em Portugal, ficou lá 1 ano, 2 anos. Ela teve o bebê, aí o Arthur nasceu, ela foi pra lá, ficou uns 2 anos. Quando ela voltou, ela falou assim, ela me ligou e falou, eu tô voltando pro Brasil. Agora, se você quiser, a gente pode, eu posso voltar a ser, agora eu posso. Ela falou, agora eu posso ser o seu útero de substituição. Sabe uma coisa assim, tipo, eu cheguei, ela fosse ficar lá, não voltar. Aí ela voltou. Aí foi quando eu fiz a promessa, eu falei, nós vamos trocar tudo. Porque a Amanda não tinha eu não tinha tentado o útero de substituição dela. Aí a gente fez, uma vez deu errado, na verdade. Uma das vezes que ela voltou, a gente estava tentando antes da promessa. Ela fez e não deu certo. Né? Troquei de laboratório. Aí foi a última vez que eu fiz. E aí a médica... Aí só foi mais uma vez. Só, não foi essa vez, só. Aí ela falou pra mim, ela falou, você tem os ovos são perfeitos, né? Então, a doadora é jovem, na época tinha 3 anos e tal. Aí sim, eu trouxe... Essa foi a única vez que deu certo. Eu trouxe o esperma de um banco de esperma americano, que foi de Boston. E aí a gente faz a escolha da qualidade e tal. Parecido comigo, óbvio, Sim. né? E aí que deu certo. Entendeu? Mas eu tive que trocar absolutamente. E quando deu certo, eu ainda estava casada com o meu segundo marido. Mas você vê, às vezes nem tudo fica tão fácil. Porque quando você resolve fazer tudo do seu jeito, nem todo mundo entende Sim. tão bem.
né? Porque às vezes o seu sonho, e a gente acaba, é o que eu falo, a gente às vezes é imparável, né? A gente é imparável. Você vai fazer do seu jeito porque não deu do outro jeito, então tem que ser de outro. Tá entendendo? Nem todo mundo entende bem Sim. isso. Aí, o segundo casamento também não deu mais certo. Mas assim, o que mais me importava era a maternidade mesmo. E aí, quando não deu mais certo, você já estava com a gravidez em Já estava andamento. com a gravidez em E como andamento. que, se você tivesse com ele, nascesse as crianças, ele seria o pai na certidão. Sim. E aí, quando nasceu as crianças, você estava sozinha, então, Não, mas quando eu comecei todo o projeto, a gente assinou toda uma documentação como casal. Por isso que toda a fertilização existe todo um problema legal, que é o que a gente junto, estava falando agora há pouco tal, também, da né? Da documentação. documentação. É muito complicado. Então, assim, tive alguns probleminhas dessa problemática da documentação, mas hoje, graças a Deus, nós estamos bem, né? Não tem nenhum tipo de invalidade. Ele consta realmente Na certidão. na certidão de nascimento das minhas filhas, apesar de ter sido tudo com doação, né? Em todos os aspectos, tanto o útero quanto o óvulo, quanto isso, mas foi tudo doação. Então, E ele participa. participa, ele sempre que ele pode, ele vai visitar as meninas e tal. Mas eu digo, a fertilização, todo esse processo, ele é um processo muito sofrido. Sim. Infelizmente, a mulher, a gente acaba, não tem o que fazer, isso é da mulher, nossa, a gente tem esse probleminha, né, que a gente capta tudo para nós. E a gente, isso é uma culpa que eu levo, e a gente realmente, uma parte da culpa de todo esse desgaste de relacionamentos é nossa. E a gente acaba que bloqueando até a ação dos homens ao nosso redor. E parece que é uma responsabilidade única e exclusiva Sim. A nossa. gente quer carregar o peso do A mundo, gente né? carrega todo o peso da maternidade nas nossas costas. A gente também não aceita muito que o outro participe, né? Então, eu acho que tem sempre... A gente tem que adotar a meia-culpa, né? Entendeu? E aqui você trouxe as fotos, né, Trouxe. da parte do ensaio, No né? ensaio fotográfico, quando a gente... Que você participou ali ativamente. Eu falei que eu tinha que participar da gestação, né? A minha sobrinha, ela morava no mesmo prédio que eu na época, para a gente poder acompanhar tanto ela, que fez meu útero de substituição, ela também, ela tentou amamentar também, né? Então, assim, eu fiquei muito próxima E o dela. vínculo emocional dela com as crianças? Você acredita que Ela é madrinha, assim, o que que eu penso? Então, para as pessoas que você querem... estava no parto também, né? Tá, não, eu participei, né? Entrei dentro da sala para pegar minhas meninas e É tal. de praxe, doutora, a mãe participar do parto ali, ativamente ali, como se fosse o companheiro mesmo? Sempre bem-vindo, né? Sempre Elas bem-vindo. optam por isso? Sim, Porque sim, aí sim. vive essa emoção junto, Sim, né? sim, É com importante, né? Mas eu digo assim, Conexão. é que no meu caso, assim, eu sou uma pessoa assim que eu sou muito grata, porque para mim ter a minha sobrinha como meu útero de substituição foi muito gratificante, muito assim, engrandece demais a nossa relação. Porque eu sei que as minhas filhas, elas têm uma mãe de útero Sim. que é minha sobrinha. Entendeu? Apesar de eu ser a mãe que eu sempre falo para elas, eu sou uma mãe que eu sou muito mais do que uma mãe biológica. Sim. Porque tá nítido que você desejou mesmo essa maternidade, né? Então acho que o amor até, sei lá, dobra, né? Porque é diferente quando você só engravida, entendeu? Sim. De um método tradicional. É diferente, porque eu pelo menos, eu fui em busca de. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance para atingir, entendeu? Então, quando eu falo que eu sou uma pessoa privilegiada nesse sentido, é porque eu amo a minha sobrinha como se ela fosse minha filha, né? Sim. Então, Aí o laço estreitou mais se ainda, né? estreita mais. Hoje a minha sobrinha, ela agora está morando na Austrália. Mas assim, eu tenho certeza, se um dia eu faltar, e as minhas filhas estiverem, eu tenho certeza que a Amanda, mesmo a minha outra sobrinha, que também foi meu outro de substituição, só que ainda não deu certo, elas fariam um papel de mãe delas, como eu mesma eu faço hoje. Sim. Então E a você gente não tem que contou, né, entender. doutora, ainda para as meninas? Ainda não. E como que eu vi todo o material que você trouxe? Você pagou a promessa, né? Paguei a promessa, eu fui, porque é algo difícil, né? Quando a minha sobrinha estava gerando as meninas, eu tinha feito a promessa. Só que assim, eu não sou uma atleta, eu sou sedentária. Eu falei, eu pedalava um pouco, mas não era uma coisa muito frequente. Só que assim, a gente quer essa vida corrida, a gente acaba não tendo muito tempo para treinar.
Então, eu contratei um personal bike, assim, para poder me treinar, né? Então, eu treinei 6 vezes. Muito, né? Treinei 6 vezes. Fiz um desafio em Olamba de 181 quilômetros durante o dia. Foi bem puxado. Aquele dia sofri bastante. Porque eu queria fazer um teste antes de pagar a promessa, né? Aí eu fiz, andei, consegui terminar o trajeto lá do desafio de Olamba, mas assim, estava acabada. Então, eu falei, preciso treinar um pouquinho. Aí treinei mais um pouco, mas eu também queria pagar a promessa antes do nascimento das minhas filhas. Porque eu também prometi que depois que elas nascessem, eu ia me dedicar exclusivamente a elas. Né? Porque não adianta também você ficar arranjando diversas coisas para fazer, né? Eu tinha que treinar para poder... porque são quase 150 quilômetros, né? Aí a gente resolveu, falando, vamos pedalar. Aí teve um grupo muito bacana que foi com a gente, até que pessoas que eu nem conhecia, eles falaram, não, vamos com ela. Ela vai pagar para mim, vamos com ela. Aí nós fomos, pedalamos, a gente contrata um pessoal, né, para fazer toda a assessoria, porque pode quebrar bicicleta, essas coisas, né, um apoio. E assim, é incrível porque você fica cansada mesmo, porque você não tem tanto treinamento. A gente fez, no meio do caminho passei mal, tive que parar, tava com dor, tomei corticoide, para poder aguentar a dor. E, bom, enfim, termina. Mas o que é mais assim, me emociona bastante é que quando você chega no santuário, eu estava exausta de pedalar. A gente tomou banho numa casa que nos recebeu lá de uma amiga muito querida. E aí a gente tomou café na casa dela, a gente foi pro santuário para poder entregar as bonecas e colocar naquela área que tem só de promessas, né? E incrível, todo o cansaço, aquela dor que você tinha, ela desaparece. É o poder da fé, né? Era engraçado, porque você fala, nossa, é estranho. Mas assim, é como se você não tivesse pedalado tudo aquilo. Que você não tivesse cansada. Que você não tivesse passado a madrugada toda pedalando. Eu pedalei durante a madrugada. A gente saiu no final da tarde de São Paulo e a gente parou a madrugada. A gente ficou 9 horas pedalando. A gente chegou no santuário, acho que umas 8, 9 da manhã. Então a gente passou a madrugada toda pedalando. E você chega lá e fala, eu tô cansada. Mas o cansaço, ele desaparece. Ele desaparece. E você montou uma sequência para preparar um cenário para poder contar para elas. Eu já conto para elas isso. Eu já falo para elas, mas assim, para elas, lógico, elas têm 6 anos só. Elas não entendem muito essa coisa da fertilização. Aí eu falo para elas que a mamãe, ela já desejava ter na minha vida há muitos anos. Eu falei, mamãe tentou encontrar vocês por mais de 10 anos. É que vocês estavam brincando lá, mas aí teve um momento que alguém perguntou, quem quer ser filha da Maria Paula? Aí a Nossa Senhora perguntou para elas. Aí as duas vieram. Porque, na verdade, quem está tentando uma fertilização, se você conseguir você está mais que feliz, entendeu? Foram duas, né? E aí, quando a gente foi fazer, foi implantar o embrião, a minha médica falou assim, mas dá para colocar 2. Tem 2 embriões que são muito bons. A gente pode tentar. Como minha sobrinha aqui, o útero de substituição, ela que tem que dar autorização. Por mim, pode colocar até 20, para mim tá certo. Aí ela falou, não, tia, vamos, aumenta as nossas chances, né? E óbvio que a Amanda ela participou de tudo isso. Sabia que eu estava há muitos anos. Ela falou, não, vamos colocar, né? E aí, de fato, as duas vingaram. E, obviamente, as duas são gêmeas, né? São umas fofas. E aí, quando eu falo isso para as minhas filhas, eu já explico um pouco para elas. É que a mamãe já procurou elas há muito tempo. Sim. E que aí foi Nossa Senhora que deixou elas virem. Mas que elas tinham que querer vir também. Então, quem me escolheu, eu falo, quem escolheu, a mamãe pediu. Mas quem escolheu ser minhas filhas foram vocês que escolheram. Sim. Nossa, porque a mamãe ficou lá, 10 anos pedindo lá. Que história linda, porque eu no começo da entrevista aqui, eu já comecei questionando isso, por ter tido a bênção de todas as vezes que eu quis ser mãe, eu consegui de forma natural, eu ficava me sentindo assim, confusa, né? Como que você vê a barriga crescendo na outra pessoa e tem um amor, mas quando se relata, ainda mais se você trouxe materiais aqui para materializar todo o seu processo, eu de fato eu entendi que é um amor às vezes até maior, né, doutor? Sim. E hoje, o que muda na medicina daquela época que a doutora
começou a tentar, para hoje, que a gente estava comentando aqui das coisas futuristas que a gente vê em filme, de úteros, incubadoras fora do corpo humano, a inteligência artificial, essa questão dos óvulos, se são bons, se não são, como que faz essa seleção hoje de uma forma mais assertiva, doutor? Não, a ciência está em constante evolução e a medicina reprodutiva não é diferente, né? Então, a inteligência artificial, né, ela vem se incorporando, né, nas rotinas, né, em laboratório, né? Então, existe projeções, né, de sucesso em relação ao óvulo, em relação ao embrião, né? Existem também ferramentas de estudo do ambiente uterino, né, para realmente aumentar as chances de sucesso, aumentar a segurança, né? As análises genéticas, né? Há 15 anos, 20 anos atrás, a biópsia embrionária, por exemplo, ela era realizada no terceiro dia, né, no terceiro dia de evolução. Hoje, com apenas uma célula, né? Ou seja, era muito restrito. Hoje você faz uma biópsia em blastocisto, né? E você tira algumas células, 4, 5, 6 células, né? Em média, e com segurança, né? E você tem uma leitura muito maior, você tem um cariótipo, né? E, como eu disse, a ciência está em constante evolução, né? E existe tecnologia hoje já, né, do PGTP, por exemplo, que seria um teste genético, né, para doenças poligênicas, né? É algo que, assim, no ponto de vista, ainda está, como se diz, está prestes a ser colocado, né, vamos dizer, em prática, mas tem a questão ética também, Sim. né? Então, por Que é uma linha tênue, né? é Essa uma coisa linha da tênue, ética. né? Usa, não usa. Sim. Então, mas existe conhecimento para isso. Então, por exemplo, você, através da análise celular, você tem uma projeção, né? Tá certo? Da possibilidade de ter determinada doença, como, por exemplo, Alzheimer. Então, através da análise genética desse material, daquele embrião, eu tenho um risco, um score, né, de cerca de 80%, mais de 80% de, na vida adulta, em algum momento, aquele embrião desenvolver uma doença, hipertensão, diabetes, eu citei o Alzheimer, né? Ok? Então, até que ponto isso também, né, deve ser esclarecido? Sim. Né? Quer dizer, você entendeu? Então, realmente, isso tudo é uma evolução, né? Muitas vezes você tem o conhecimento, mas muitas vezes não convém colocar em prática. Sim. E já em pacientes, né, que muitas vezes têm doenças genéticas, né, eu tive, por exemplo, um exemplo de um casal que eles são primos de segundo grau. Né? Eles tentaram engravidar naturalmente, teve um aborto. Engravidaram novamente uma criança com problema genético X. Não satisfeito, tentaram novamente o mesmo problema e as duas crianças faleceram. Né? E aí, frente ao aconselhamento genético, foi dado duas opções. Né? Ou fazemos o PGTM, que seria para essa doença rara, uma doença rara, né? Mas que por eles serem primos, eles tinham a mesma mutação, né? Ou a substituição do gameta, ou do espermatozoide, ou do óvulo, entendeu? Sim. Então, ou seja, você tem alternativas para aumentar essa segurança, né? Então, são desafios que se impõem, né? E como eu disse atrás, né? A ciência procura dar resposta, mas sempre tem essa questão ética também, né? Que a gente até que ponto interferir, né? Isso, E até a gente falou sobre o transplante de útero, que é uma coisa nova, né? Eu desconhecia mesmo, que a pessoa pode gestar de repente com o útero transplantado. Sim, então são alternativas, e aí você vai, né, discutir, né, com esse casal, né, o que mais faz sentido para a vida dele, né? Sempre caminhando, né, com a ética, com a segurança, com a harmonia, com a paz interior, né? A gente está colocando também essa questão das crenças, né? Sim. Você se sente à vontade,
né? Muitas vezes a pessoa não tem essa resposta na hora, ela precisa levar um tempo, né, para refletir e ver se faz sentido para ela, né? Eu tenho casais, por exemplo, que muitas vezes fazem a fertilização, mas também adotam, né? Sim. Então, assim, é uma mescla, né? E que isso é muito individual mesmo de cada E um. tem que ser respeitado, né, Sim. doutor? Nossa, foi assim muito rico. Eu queria considerações finais aí do doutor. Eu já entendi que você está planejando a família, mesmo que por meios naturais, o melhor a se fazer é ter essa consulta e fazer todo esse planejamento de forma que a ciência te ajude com isso, né? Eu sou ginecologista de formação, sou especialista em reprodução assistida também. Então, um conselho muito importante é convidar aquela mulher a partir dos 30 anos, né, que realmente saiba como é que está a sua reserva ovariana, né? Que hoje nós temos a possibilidade do congelamento de ovos que dá essa liberdade para ela, para justamente daí 5, 10, 15, 20 anos ela manter, né, essa autonomia. Então, se cuidar e informação é tudo, né? Então, buscar a opinião, né, de um especialista em reprodução assistida, isso faz toda a diferença. Doutora, queria agradecer por você ter compartilhado, que não é todo mundo, né? A gente falou disso também hoje, que não é todo mundo que quer expor toda a situação que passou, mas foi muito rico para mim, como mulher, mesmo não tendo passado por essa situação. Eu imagino para quem já passou ou esteja passando, que esse seu relato, como você é uma mulher de fé, foi muito inspirado por Deus esse episódio hoje, para que você pudesse compartilhar com outras mulheres a sua jornada. Então, quero te agradecer e queria que você deixasse também essas considerações finais. E realmente isso é de fato aquele que você deseja, não desista. Sabe por quê? Porque só se você tiver impedimento de saúde, um impedimento muito grave, se você não tiver e você ainda assim desejar ser mãe, eu acho que a melhor bênção que qualquer ser humano pode receber é um filho. Não tem coisa melhor na vida. Eu já fiz várias coisas boas e não, e assim, a melhor delas é ser mãe. Eu adoro ser médica, eu amo ser médica, adoro trabalhar, trabalho bastante, adoro o que eu faço, amo mesmo. Mas assim, ser mãe é uma outra realidade, porque aquilo ele vai muito além da coisa mais física. Porque a relação que a gente tem com os nossos filhos, ela é assim, para mim, ela transcende, entendeu? Eu acho que ela vem de outras vidas, para quem acredita nisso, porque tem situações em que você vive, você, obviamente, como mãe, sabe bem melhor do que eu, e assim, tem situações que você fala, gente, É inexplicável. é inexplicável, essa criança, ela tinha que ser minha filha, porque ela faz coisas e tem comportamentos, assim, que tem tudo a ver comigo. E você vê, minhas filhas, geneticamente, elas não são minhas. Mas, assim, o comportamento que elas têm, a postura que elas têm diante da vida, é muito mais parecida com aquilo que eu acho que minhas filhas teriam que qualquer outra criança. Então, se você deseja realmente ser mãe, ser pai, não desista. Até porque a medicina, para mim, a medicina, ela é só um meio de Deus dizer para você, você consegue. Sim. Agora, você tem que fazer as coisas que eu também acho, com ética. Você não pode, eu também acho sim. Você não pode ir para uma fertilização porque você quer escolher a cor do olho, quer escolher o... Não é disso que nós estamos falando. A gente está escolhendo um ser humano pela saúde, eu também acho isso importante. Pela saúde. Até pela própria criança. Pela própria criança, né? Então, acho que vale. A medicina, ela não é contra a fé, e ela não vai contra, muito pelo contrário, a gente anda juntos. Porque a gente, na vida profissional, a gente também depara todos os dias, às vezes, com isso. Entendeu? Que pessoas que têm alguma situação difícil, às vezes a fé, ela é muito maior que a medicina. A medicina só é um instrumento. E Então, às vezes a gente não consegue explicar. A medicina às vezes não consegue explicar a fé, né? Não. E para mim ficou claro aqui que a fé e a ciência andam de mãos dadas e você pode se beneficiar de ambos. E quero já agradecer pela audiência de vocês e até o próximo programa.